Bem-vindos ao Saúde em Digital, um podcast da Doc24 que nos permite refletir e conhecer as tendências em inovação e tecnologia aplicadas à saúde e ao bem-estar. Em nosso terceiro episódio, falaremos sobre a importância do cuidado da saúde mental no ambiente corporativo. Hoje, nosso convidado é o Dr. Marcelo Amarantes, psiquiatra e médico do trabalho. Bom, doutor Marcelo, então para contextualizar, a saúde mental no ambiente de trabalho é uma preocupação crescente em todo o mundo, incluindo o Brasil, que é considerado o país mais ansioso do mundo e com um dos maiores níveis de estresse relacionados ao trabalho. Qual a relação entre a saúde mental e o ambiente de trabalho e como o ambiente corporativo pode afetar a saúde mental dos colaboradores? Perfeito sua pergunta, Karen. Bastante pertinente e atual, né? O trabalho tem um lugar fundamental na vida das pessoas. A gente tem aquela famosa frase, né? O que você vai ser quando crescer? Né? A pergunta que sempre se faz às crianças. E muitas das vezes nós somos reconhecidos por pertencer a uma categoria de trabalho, né? Médico, advogado, engenheiro, publicitário, enfim. E o trabalho satisfatório, ele causa prazer, alegria e, sobretudo, saúde. Trata-se de um verdadeiro investimento afetivo. O trabalho, para a maioria das pessoas, é a fonte de garantia de subsistência e de posição social. Os empregos gerados pelas organizações são responsáveis pelo sustento financeiro da maioria das famílias e é também um meio de desenvolver potencialidades, né? Elevar a autoestima, sentir-se útil à sociedade e conquistar o respeito e a admiração dos pares, amigos, familiares. Né? E vale também lembrar, Karen, que o trabalho há muito tempo é utilizado como parte do tratamento de pessoas com transtornos mentais. Infelizmente, para alguns, né, o trabalho pode se transformar, sim, num grande vilão, ameaçando a saúde psíquica, emocional, social do indivíduo e conduzindo ao surgimento das denominadas doenças relacionadas ao trabalho. Ao longo das últimas décadas, vários autores, diversos autores, têm alertado para o prejuízo causado para os prejuízos, né, melhor dizendo, causado pelas empresas, ponderando sobre a insustentabilidade do modelo vigente, né, advertindo, né, que o lucro de curto prazo significa destruição a longo prazo, ou seja, a gente vamos tentar fazer uma correlação aqui com a Covid, né? A Covid exemplifica isso muito bem, né? Empresas que não estavam preparadas, elas sumiram, né, do mapa. Então, a Covid é um verdadeiro exemplo ali, que é uma bela ilustração para a gente ter em mente que precisamos fazer planejamento a longo prazo, e tudo isso ilustra, né, a importância de serem desenvolvidos modelos organizacionais que estejam bem alinhados com as fortes demandas socioeconômicas do momento atual. Até aproveitando, né, essa sua resposta, eu queria entender um pouquinho quais são os principais problemas que as empresas têm encontrado para alcançar o bem-estar de seus colaboradores. Perfeito, perfeito. Karen, na verdade, assim, existe muito preconceito, né, e ignorância, desconhecimento mesmo, sobre as doenças mentais. Isso colabora para que as pessoas não reconheçam sintomas psiquiátricos e não procurem ajuda, né? Então, assim, o estigma contra a pessoa com transtorno mental constitui, na verdade, a principal barreira para a sua participação no mercado de trabalho. Promover a sensibilização e maior conhecimento sobre as doenças mentais podem, sim, auxiliar o manejo dessas situações adversas, né? Um outro ponto também, assim, as empresas, elas estão inseridas, Karen, num mercado que traz uma gama imensa de desafios a serem superados. Então, num ambiente assim, é de se esperar que os gestores, né, não vou dizer todos, mas talvez na grande maioria, né, é de se esperar que esses gestores tenham uma formação com viés mais tecnicista, talvez ali mais tecnocrático, sabe? Ou seja, gestores mais concretos, né, mais objetivos, né, que vão considerar os fatores mais evidentes, né, que estão ali nos nossos olhos, né, como aqueles que
são pertencentes às dimensões física e organizacional. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a dimensão psicossocial, ela vai ficando de lado, é aquela mais desconhecida, sabe? Portanto, ignorada, negligenciada, né? E isso é um grande equívoco, que vai sim cobrar um preço alto das organizações, dos trabalhadores, né? Incluindo esses próprios gestores, né? Que também são submetidos a sofrimentos psíquicos e emocionais, né? E então, assim, na verdade, toda a sociedade, né, arca com o ônus das mazelas socioeconômicas decorrentes dessa negligência, né? E uma terceira barreira que eu acho que é interessante a gente citar, né, advém aí da própria atitude do médico, né, que pode desencorajar o paciente a se candidatar para uma vaga de emprego ou a ficar no emprego, né? É muito frequente o médico, né, às vezes a gente escuta, né, o médico falou que eu tenho que sair desse emprego, né? A gente tem que começar a mudar essa lógica, né, porque os estudos demonstram que ter um emprego tem sido associado à melhora clínica, né, e a um melhor, vamos dizer assim, funcionamento social, bem como redução de sintomas depressivos, né? Então, isso é muito importante, né? Eu sei que o médico, às vezes, ele é dotado de boa intenção, mas às vezes, a gente tem que sair um pouco desse senso comum. Acho que o médico ele tem que sair do senso comum e falar, não, o afastamento é a solução de todos os problemas. Nem sempre, entendeu? Então, a meu ver, voltando na sua pergunta, né, esses são os maiores entraves, né, que as empresas têm encontrado para alcançar o bem-estar. Bom, e até aproveitando, né, como psiquiatra e médico do trabalho, você tem percebido um aumento nas doenças relacionadas ao mundo corporativo nos últimos anos? Karen, sim, isso é bem evidente e posso até citar algumas delas, assim, a gente tem aí o trabalho em turnos atípicos, né, que está muito relacionado à insônia, né, transtornos do humor, né, a gente tem também, por exemplo, né, a violência no ambiente de trabalho, né, um representante aí dessa violência, o assédio moral, né, que é o quê? O assédio moral é aquela exposição de alguém a situações, vamos dizer assim, humilhantes, né, constrangedoras, repetitivas, prolongadas, né, e que é um tema bem delicado que o meio corporativo precisa lidar e não pode admitir, não pode aceitar. Felizmente, né, a maioria das empresas já tem canais de ética bem estruturados, né, para receber essas queixas, isso é muito bacana por parte das empresas. A gente tem que lembrar também do famigerado aí, burnout, né, que é o esgotamento profissional, né. Temos também o transtorno de estresse pós-traumático, né, o famoso TEPT ali, né, uma sigla, né, do transtorno de estresse pós-traumático, que está muito associado ao aumento da violência, tanto urbana como rural, né, talvez seja a principal explicação dessa escalada do TEPT, né, e a gente também, né, lembrando aqui do transtorno por uso de substâncias, né, álcool, drogas, né, o trabalhador ele acaba se refugiando, né, diante de problemas vivenciados no trabalho, ele acaba se refugiando a essas, né, encontrando abrigo, né, nessas substâncias, e temos também as substâncias neurotóxicas, né, fazendo aqui uma correlação talvez ali com o agronegócio, né, a gente tem o uso de organofosforados, né, que a gente sabe que tem correlação, sim, com patologias mentais e, e, assim, até voltando na questão do transtorno por uso de substâncias, o custo relacionado com o uso excessivo dessas, né, substâncias psicoativas é estarrecedor. A gente tem diversos estudos mostrando, principalmente fora, né, nos Estados Unidos, mostrando como é uma coisa assim bastante assustadora, né, que a sociedade precisa lidar. Tá certo. Doutor Marcelo, e como as empresas podem promover um ambiente de trabalho mais saudável e apoiador? Perfeito, Karen. Karen, há diversos tipos de intervenções para melhoria da saúde mental dos trabalhadores nos ambientes de trabalho. Vou citar algumas aqui. Temos, por exemplo, mapeamento precoce para identificação de transtornos mentais, sessões de workshops sobre saúde mental, intervenções individuais, intervenções em grupo,
sessões de aconselhamento no formato de psicoterapia breve, medicação, por exemplo, aqueles ambulatórios, né, das empresas que podem fazer medicação, né, que têm autorização para fazer medicação. Educação financeira, né, educação financeira, a gente sabe que tem impacto na saúde mental do trabalhador, isso é muito importante, essa abordagem no interior da empresa. Programas de assistência aos funcionários, né? Então, assim, o que a gente tem observado? A gente tem observado com bastante frequência que os SESMITs, né? O que é o SESMIT? É o Serviço de Engenharia e Medicina do Trabalho das Empresas. Eles acabam sendo compostos pelo dimensionamento mínimo previsto nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, isso limita muito a capacidade de realização do trabalho dos profissionais, vamos dizer assim, do quadro próprio da empresa, né? Então, eles ficam bem sobrecarregados e, às vezes, não conseguindo atuar em saúde mental, né? Então, isso acaba implicando na necessidade de terceirização de parte desse serviço, né, de segurança e saúde do trabalho. Mas o problema é que, às vezes, o prestador de serviço ele não está lá dentro, ele não conhece a organização do trabalho, né, ele não tem acesso ao cotidiano dos trabalhadores como os funcionários próprios, né, vamos dizer assim, que compõem o SESMIT, né. E esses terceiros, né, acabam realizando atividades meio que para, às vezes, cumprir a exigência legal, e não tem as condições para atuar sobre, vamos dizer assim, as causas dos problemas, né? Então, acho que isso é extremamente importante, assim, que as empresas começarem a ter um olhar diferenciado para poder conseguir, vamos dizer assim, responder a sua pergunta, que é promover um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor, apoiador, entende? Doutor Marcelo, levando em consideração a sua experiência com saúde mental, quais são os pontos positivos em incorporar este cuidado nas organizações? Perfeito, Karen. Karen, temos vários estudos mostrando o ótimo custo-benefício em tratar precocemente os transtornos mentais. Então, o profissional dentro da empresa, ele precisa identificar e fazer vamos dizer assim, um encaminhamento correto da situação. Isso é fundamental. Veja bem, no caso da depressão, estudos mostraram que o tratamento adequado foi eficiente em reduzir em 75% o absenteísmo e aumentar em 10% a produtividade, diminuindo os custos atribuídos à depressão. Ou seja, isso mostra que vale a pena investir em saúde mental no ambiente corporativo, né? É fundamental, né, a gente ter esse cuidado. E para aquelas empresas, talvez, que não conseguem enxergar isso, que não têm o cuidado, né, com a saúde mental dos funcionários, vale lembrar que os transtornos psiquiátricos, diagnosticados ou não, contribuem para queda de desempenho, a qualidade do trabalho, gera absenteísmo, tensão nas relações de trabalho, problemas de segurança no trabalho, né? Então, a gente, vamos dizer assim, desconsiderar a saúde mental no contexto corporativo acaba conduzindo os trabalhadores e as suas famílias também ao sofrimento, além de onerar os sistemas públicos de saúde, os sistemas previdenciários. Então, Karen, assim, os transtornos mentais são muito custosos para a sociedade de forma geral. A maior parcela dos custos indiretos se concentra no setor laboral, pelo absenteísmo, presenteísmo, afastamento previdenciário, aposentadoria precoce, acidente de trabalho, né? Vou citar aqui vamos dizer assim, algumas experiências, né, que eu tenho no meu dia a dia. Eu trabalho na Gol, linhas aéreas, né, eu sou médico deles, então lá tem um programa muito bacana, né, que é o Go Care, né, que é um programa de cuidado com seus colaboradores, cuidado envolvendo saúde mental. Trabalho também na Coca-Cola FENSA, eles têm um programa similar do Dr. FENSA, né, que é o Oriente-me, muito bacana, sucesso, ou seja, são as empresas, elas, vamos dizer assim, elas reconhecendo, né, que precisam investir e que tem muito retorno, né? Ou seja, são empresas que não ignoram o risco psicossocial.
né? Porque é o que eu sempre falo, sabe, Karen? O risco físico, químico, biológico, ele está muito claro ali, está evidente, o risco ergonômico, o risco de acidente, de queda, o risco mecânico, está muito ali diante dos nossos olhos, né? Agora, o risco psicossocial, ele é invisível, né? E esse, vamos dizer assim, é o pulo do gato, né? As empresas que reconhecem esse risco psicossocial e investem nisso, ele é uma empresa, vamos dizer assim, responsável do ponto de vista social, acaba tendo retorno e também investindo no seu capital humano, né, que é o seu colaborador. Então, esses programas que eu citei são muito bacanas. É, então, assim, espero ter contribuído aí com alguns exemplos, Carmen. Excelente, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, para a gente finalizar, como você enxerga o futuro do cuidado da saúde mental no ambiente corporativo e quais seriam as tendências e os avanços que nós podemos esperar hoje? Olha, Karen, nós precisamos ser realistas. Ainda existe um longo caminho para se efetivar no país o direito fundamental à saúde do trabalhador, bem como o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, né? Eu digo isso porque a nossa legislação ela é um pouco omissa, né? A legislação brasileira ainda não se apropriou efetivamente da noção de saúde prescrita lá na Convenção 155 da OIT, né? A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, foi aprovada em 83 e ratificada pelo Brasil apenas em 92, que abarca tanto elementos físicos quanto mentais que possam afetar a saúde e que estejam relacionados com a saúde e segurança no trabalho. As normas técnicas, né, do Ministério do Trabalho são muito relevantes, né, no ambiente da relação do trabalhador com o ambiente laboral físico, mas ainda há muito a evoluir no tocante à saúde mental. Só para a gente exemplificar, para contextualizar mesmo, né, de todas as NRs que a gente tem, de todas as normas regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do Trabalho, apenas a norma regulamentadora número 17, né, que fala de ergonomia, e seus dois anexos, se atentam mais expressivamente aos impactos do meio ambiente do trabalho na saúde mental dos trabalhadores, entende? Então, o próprio Ministério do Trabalho, né, com suas NRs, não aborda muito saúde mental, né? Pegando outro ponto aqui, a CLT, nossa CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, contém 7 dispositivos no capítulo da segurança e medicina do trabalho, porém nenhum deles diz respeito à saúde mental do trabalhador. Você entende como a nossa legislação é omissa? E agora respondendo, né, vamos dizer assim, a parte boa, né, o cenário melhor, né, você me pergunta aí os avanços, né, que a gente pode esperar, né, eu fico muito otimista aí com a chegada dessas plataformas digitais, né, que elas estão adentrando no ambiente corporativo, podendo mostrar para as empresas, convencendo o empregador como é importante o investimento em saúde mental, que dá retorno, né, e essas plataformas são muito interessantes, porque elas acabam reduzindo aí também sinistralidade aí, quando envolve planos de saúde. Então, acho que é muito positivo, né? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Mas a gente tem sim o que esperar no futuro, um cenário melhor, né? Nunca se falou tanto de saúde mental, né? Se você for olhar anos aí, a gente tem o Setembro Amarelo, né? O Janeiro Branco, que todo janeiro se fala muito em saúde mental, todo setembro, né, se fala em prevenção do suicídio, então nunca se falou tanto em saúde mental. Então eu vejo, apesar do caminho ser longo, né, como eu coloquei um cenário mais adverso no início, a gente tem boas expectativas e perspectivas sim, tá? Perfeito, doutor Marcelo. Gostaria de agradecer a sua participação. Se você quiser acrescentar algo mais, fique à vontade. Perfeito, eu que agradeço aí a oportunidade. E para finalizar, né, eu acho que é importante alertar para a necessidade de tratar e inserir no trabalho pessoas com transtorno mental e de promover um ambiente laboral adequado para a saúde mental dos indivíduos. Mas para isso é importante que os atores de diferentes setores da sociedade, governo, empresário, profissional de saúde, os próprios trabalhadores, né,
eles atuem de forma integral e intersetorial para a implementação de medidas eficazes para promover a saúde mental do trabalhador. Por fim, queria, né, dizer que o direito à saúde mental do empregado é um direito fundamental social e, como tal, deve ser tutelado a fim de que se consagre o objetivo constitucional maior, que é a própria dignidade da pessoa humana, Karine. Tá? Agradeço aí pela oportunidade. Obrigada, Dr. Marcelo. Saúde em Digital é um podcast da Doc24. Nos encontramos em breve no próximo episódio para seguir conectados com as novas tendências do setor.